Fala pessoal, tudo certo com vocês aí? Professor Rogério Santos aqui. Vamos começar mais um módulo do nosso curso. A partir de agora a gente vai começar a estudar a eletricidade, tá bom? Esse módulo aqui começa a tratar das questões relativas à eletricidade. Então vamos lá. Olha só, como essa nossa primeira aula, é importante a gente definir para vocês o que é a corrente elétrica em termos do seu sentido, em termos da sua intensidade também. Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês, eu vou comentar com vocês sobre o sentido da corrente elétrica e sobre como a gente determina a intensidade dela, beleza? Então, para começar, pessoal, pense no seguinte, a matéria ela é constituída por átomos, né? Nós já sabemos disso. E existem dois tipos de partículas carregadas, partículas que possuem carga, que fazem parte da constituição dos átomos. Essas partículas são os prótons e os elétrons. Os prótons a gente considera que possuem carga positiva. E os elétrons, por convenção, também a gente considera que eles possuem carga elétrica negativa. Bom, a matéria também possui ali os nêutrons, né, dentre tantas outras partículas. Mas a gente vai considerar para a eletricidade apenas essas partículas carregadas, os prótons e os elétrons. Muito bem, pessoal, a corrente elétrica ela vai surgir quando a gente oferece condições para que os elétrons eles consigam se movimentar de maneira ordenada. Porque o que acontece? Na matéria, normalmente, os elétrons, os prótons, as cargas positivas, as cargas negativas, eles estão se movimentando de maneira aleatória. Está cada um para um lado, cada um seguindo uma direção ali pelas interações naturais que ocorrem, né? Mas para que a gente tenha uma corrente elétrica, é necessário que esse movimento se ordene. Para que a gente tenha uma corrente elétrica, tanto cargas positivas quanto cargas negativas precisam se mover de maneira ordenada, tá? Então, em primeiro lugar, a gente deve considerar que para que exista a corrente elétrica, tem que haver uma certa mobilidade das partículas carregadas, tá? E aí, essa mobilidade vai depender do meio onde essas partículas se encontram. Então, por exemplo, numa substância eletrolítica, né, numa solução eletrolítica, ou seja, uma solução que possui cargas ionizadas, partículas ionizadas que podem se mover. Olha aqui nessa figura que eu vou explicar melhor isso para vocês. Então, pessoal, imagine que aqui dentro a gente tenha uma solução eletrolítica, ou seja, dentro dessa solução há partículas tanto positivas quanto negativas. Então, eu separei aqui, ó. Aqui nós temos uma partícula negativa, então é um elétron. Aqui nós vamos ter uma partícula positiva, portanto é um próton. Ou você pode pensar assim também, é um íon negativo aqui e um íon positivo. Então esses que têm sinalzinho de menos são chamados de íons negativos, porque tem excesso de carga negativa, né? E esses outros que têm sinalzinho de mais são considerados os íons positivos, porque eles têm excesso de carga positiva, né? Ou escassez de carga negativa. Mas enfim, tem cargas ali de duas naturezas, uma negativa e outra positiva. Bom, elas podem se mover aqui entre essas duas placas aqui, que elas também estão carregadas, então vão formar ali um campo elétrico, tá? Então essas partículas aqui elas vão se mover de tal maneira que as partículas negativas elas vão se mover na direção e no sentido desse lado positivo aqui e as partículas positivas elas vão se mover para o lado negativo. Então vai haver um ordenamento, a gente vai ter partícula negativa se movendo para um lado e partícula positiva se movendo para o outro. Então, pessoal, nesse tipo de solução a corrente elétrica ela pode ser formada por partículas positivas ou por partículas negativas, tá? Por quê? A solução, ela facilita, ela permite, primeiro que ela tem, né, a existência desses íons ali e ela facilita com que eles se desloquem, com que eles se movimentem. Então, ó, partícula negativa vai para o lado positivo e partícula positiva vem para o lado negativo. Aí a gente vai ter uma corrente elétrica, vai se estabelecer uma corrente elétrica aí, porque essas partículas elas vão se mover de modo ordenado. Mas aí a gente tem um problema, né? Já que tem partícula vindo para um lado, né, partícula aqui para a esquerda e partícula se movimentando para a direita, qual vai ser o sentido da corrente elétrica? Para que lado que acontece a corrente elétrica ali? Bom, pessoal, para isso a gente vai ter que entrar num acordo, a gente vai ter que ter uma convenção.
que é a seguinte: quando nós temos um movimento ordenado de cargas elétricas, nós temos uma corrente elétrica. Agora, se nessa corrente elétrica nós tivermos aí movimento de partículas positivas, a corrente elétrica tem o sentido das partículas positivas. É dessa maneira que a gente assume essa convenção, tá? O sentido convencional da corrente elétrica é o sentido das cargas positivas. Então, nesse caso aqui, as cargas positivas, olha, elas vão se mover para a direita. Então, nesse caso aqui, a gente considera que o sentido da corrente elétrica numa solução eletrolítica é para a direita. O sentido da corrente elétrica, portanto, é o sentido de movimento das partículas positivas. Guarda isso daí. Existe o sentido convencional da corrente elétrica. Que sentido é esse? É o sentido de movimento das cargas positivas. Existam elas ali à disposição ou não, tá? Sentido convencional da corrente elétrica é o sentido das cargas positivas. Nesse caso aqui, seria para a direita. Bom, só para completar, né? Aqui as cargas negativas, elas teriam esse movimento aqui. Então, a gente tem, nesse caso, partículas positivas para um lado, que é o sentido convencional, né? Na verdade, para cá, o sentido convencional, e uma outra corrente elétrica num sentido oposto, tá? Então, com isso daí, a gente vai ter a corrente elétrica total desse caso aí, numa corrente elétrica que acontece dentro de uma solução eletrolítica. Bom, pessoal, mas a corrente elétrica também pode acontecer em outros meios, pode ser em meios sólidos, por exemplo, que é, na verdade, o que a gente vai mais focar os nossos estudos, tá? A gente vai considerar a corrente elétrica atravessando um condutor no estado sólido, que no caso vão ser os metais. Aqui a gente vai considerar, a partir de agora a gente vai estar considerando a corrente elétrica, o movimento de cargas elétricas através de condutores sólidos, que são os metais, tá? Bom, por exemplo, na sua casa, lá na fiação da sua casa, da sua escola, enfim, o condutor de eletricidade dele é um condutor sólido, que é um metal, muito provavelmente é o cobre, que deve ser a substância, o material utilizado para fazer os condutores aí das instalações onde você se encontra, tá bom? Então é nesse tipo de condutor que a gente vai focar os nossos estudos. Bom, já que é assim, como é que a gente aborda o caso da corrente elétrica em um condutor sólido? Bom, pessoal, vamos considerar esse caso aqui, né? Por exemplo, digamos que isso daqui é um pedaço de um fio de cobre, tá? Então, ele é um condutor sólido. É através desse material aqui que a corrente elétrica vai fluir, ela vai se movimentar. Então, olha só, vamos pensar no seguinte: esse material ele possui tanto prótons quanto elétrons. Pessoal, mas aqui, num condutor sólido, metálico como esse, os prótons eles não têm tanta mobilidade como no caso aqui de uma substância eletrolítica, né? Que os prótons eles se movem de maneira ionizada. A gente tem partículas ionizadas ali, que permite o movimento dos prótons. No caso de um condutor sólido, a gente não vai ter essa mobilidade de prótons. Então, a corrente elétrica aqui, num condutor sólido, como o cobre, por exemplo, ela vai depender da mobilidade das partículas carregadas, tá? As partículas carregadas elas devem se mover, devem ter condições para isso, mas também vai depender de uma outra coisa, que é a existência de elétrons livres. Então, olha só, num condutor metálico, como o cobre, por exemplo, a corrente elétrica pode fluir porque ele apresenta muitos elétrons livres. E são eles que vão se mover e vão produzir a corrente elétrica, tá? Isso aí é um material condutor, então o cobre aqui é um material condutor. Só para constar, o oposto do material condutor é um isolante. Ah, mas por que o material é isolante? Porque ele tem poucos ou quase nenhum elétron livre. Então, por exemplo, os materiais emborrachados, por que eles são isolantes elétricos? Porque eles não oferecem elétrons livres para a mobilidade da corrente elétrica, beleza? Então aqui, pessoal, ó, dentro de um condutor metálico, né, o cobre, por exemplo, a gente vai ter os elétrons livres e a partir do momento que eles entram em movimento, por exemplo, né, se eles estivessem se movimentando para cá, isso vai depender da montagem, se movimentando para a esquerda, nós vamos ter uma corrente elétrica. Mas essa corrente elétrica aqui, lembre-se, ela é feita de partículas negativas, de elétrons livres. Então, esse que eu desenhei aqui é o sentido da corrente elétrica como a gente deve adotar? Desse que eu falei até agora, não. Por quê? Porque aqui eu estou mostrando para vocês o movimento das partículas negativas.
E o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido das partículas positivas, tá? Independente se o meio é eletrolítico, se é uma solução que oferece bastante mobilidade para as partículas ou se é em um material sólido. O sentido convencional é o sentido das partículas positivas. Aqui, esse que eu desenhei aqui, ó, por exemplo, poderia ser desenho para cá, né? Poderia ser para o outro lado também, enfim. É o sentido dos elétrons livres. Então, aqui, ó, esse aqui a gente chama de o sentido da corrente elétrica real, tá? Então, existe o sentido convencional e o sentido real. Para resumir, o sentido convencional é o sentido das partículas, é o sentido de movimento das partículas positivas. E o sentido real é o sentido de movimento das partículas negativas, que são os elétrons livres, beleza? Então, olha só, já que agora a gente sabe, né, convencionalmente, o sentido da corrente elétrica, que pode ser convencional ou real, vamos considerar agora também, pessoal, a intensidade. Como é que a gente determina a intensidade da corrente elétrica? Bom, pessoal, para a gente determinar a intensidade da corrente elétrica, a gente deve considerar a quantidade de carga elétrica que passa, que flui através do condutor, tá? Para isso a gente utiliza essa expressão aqui, ó, ΔQ igual a N vezes E. Esse ΔQ representa a quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor. Esta letra N aqui representa o número de portadores de carga elétrica que atravessa o condutor em um referido intervalo de tempo. E essa letra E aqui significa a carga elétrica de um próton, por exemplo, ou de um elétron, né? A carga elétrica de um elemento. Então, quando eu multiplico o número, a quantidade de portadores de carga pela carga elétrica elementar, eu vou ter a quantidade de carga elétrica que atravessa um condutor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse condutor aqui, ó, através desse pedaço aqui, se eu souber quanta carga atravessa esse condutor dentro desse pedaço aqui em determinado intervalo de tempo, eu vou conseguir saber qual é o valor da intensidade de corrente. Então aqui, ó, para eu saber a quantidade de carga, basta eu pegar o número de portadores de carga elétrica aqui e multiplicar pela carga elétrica elementar. Então, você até utilizando esse desenho, né? Aqui eu teria 2, 4, 6, 8, 10. Eu teria 10 elétrons aqui se movendo. Então, qual é a quantidade de carga que atravessa esse pedaço aqui, ó, do condutor? Seria esses 10 elétrons, que seria no lugar do N, vezes a quantidade da carga de um elétron só. Você sabe qual é a quantidade de carga de apenas um elétron? Ou seja, qual é o valor da carga elétrica elementar? Coloco aqui para você, ó. Então é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, pessoal, olha só, para a gente saber a quantidade de carga que atravessa o condutor, basta você pegar a quantidade de portadores de carga, que é a letra N, e multiplicar pelo valor da carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Com isso, você vai ter a quantidade de carga que atravessou o condutor. E como é que a gente sabe o valor da intensidade da corrente elétrica? Bom, para isso, basta você dividir a quantidade de carga que você obteve pelo intervalo de tempo, tá? Então, olha só, durante um determinado intervalo de tempo, passa uma certa quantidade de carga. Então se você pegar essa quantidade de carga que passou através do condutor e dividir pelo intervalo de tempo em que foi feita essa medida, você vai ter a intensidade média da corrente elétrica através desse condutor nesse intervalo de tempo. Perceberam, pessoal? Então, a intensidade da corrente elétrica, você vai conseguir, a intensidade média, né, da corrente elétrica, você vai conseguir dividindo a quantidade de carga pelo intervalo de tempo, tá? Então, resumindo aí, pessoal, existem dois sentidos para a corrente elétrica. O primeiro sentido é o sentido convencional, que é o sentido dos portadores de carga positiva. E existe o sentido real, que é o sentido dos portadores de carga elétrica negativa. Para a gente calcular a intensidade média da corrente elétrica através de um fio condutor, você tem que saber a quantidade de carga que passou por ele e dividir pelo tempo que essa carga gastou para passar ali. Beleza? Assim você vai ter a intensidade da corrente elétrica através de um condutor. Pessoal, então a gente começou aqui a estudar eletricidade, corrente elétrica. Vamos lá, pega o livro, releia lá o assunto ou pesquisa nos sites. Vamos embora, vamos praticar, vamos colocar isso em prática, porque é assim que a gente vai aprender de fato. Beleza? Forte abraço para vocês aí e até a próxima aula.